Olá pessoal, aqui é Katia Miller, sejam todas bem-vindas. Vocês tanto me pediram que eu trouxe a tão esperada semana dos caseirinhos gourmet. Lembra que a gente fez uma votação? Pois é, os caseirinhos ganharam brincando. Então vamos lá. E se tu gostar do vídeo, eu peço que tu deixe o teu comentário aqui embaixo, isso nos ajuda bastante a melhorar os conteúdos para vocês. Tá? E para participar do nosso grupo no Facebook, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, é só clicar para te poder participar. Para quem não me conhece, eu iniciei na confeitaria uns 3 anos atrás, trabalhando aqui na minha casa. Eu comecei trabalhando com trufas, chocolates, bolos no pote, e inclusive os caseirinhos são uma ótima opção para quem está começando na confeitaria. Primeiro porque hoje em dia eles estão em alta e eles têm uma boa aceitação, e o gasto deles não é tanto. Então, pessoal, durante essa semana eu vou estar ensinando para vocês sobre massas, recheios, decoração e montagem desses caseirinhos. E no final das aulas eu vou ensinar também um pouco para vocês sobre preço, venda e sobre a embalagem, como embalar para entregar para o teu cliente, tá? E se tu tiver alguma dúvida, chama a gente lá nos grupos do WhatsApp, deixa todas as suas dúvidas lá que a gente vai responder todas vocês. Tá? Eu espero uma boa semana para vocês, muito obrigada e vamos para a aula de massa então, né? Beijo! Vamos para a aula de massa então. Então, pessoal, vamos então agora para nossa massa de baunilha, tá? Que é a massa base para fazer os bolinhos de baunilha. Depois a gente vai fazer então a massa de chocolate, tá? Começando então, pessoal, aqui com a batedeira então, a gente vai colocar então 2 ovos, 1/4 de xícara de óleo de soja e meia xícara de açúcar. Nessa primeira etapa, pessoal, a gente vai bater tudo até dobrar de volume. Depois a gente vai acrescentar o leite e vai acrescentar a farinha. Mas primeiramente a gente vai fazer essa parte líquida, tá? Essa parte a gente pode fazer tanto na batedeira planetária, na batedeira comum ou até mesmo no liquidificador, não tem problema. Tudo vai seguir na mesma regra, tá? Então a gente vai começar batendo, vai fazer um barulhinho, então a gente vai começar com essa etapa então da massa, tá? Dobrou de volume, tá, pessoal? Aqueles primeiros ingredientes, a gente vai acrescentar o leite e bater mais um pouquinho, tá? Então são meia xícara de leite integral, tá? Deu. Agora feita essa etapa, tá, dos líquidos, a gente vai acrescentar a essência de baunilha, que é 1 colher de sopa de essência de baunilha branca. Pode ser colocado a mais, pode ser colocado a menos, isso é tudo uma questão de gosto, tá? Eu prefiro acrescentar 1 colher de sopa. A gente pode acrescentar já direto, então, aqui, já nessa mistura. E agora com o fouet, pessoal, e a ajuda da nossa peneira, a gente vai acrescentar então 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sobremesa de fermento em pó, tá? A gente vai misturar então o fermento na farinha e a gente vai peneirar então essa farinha direto aqui nos líquidos, tá? A gente vai fazer em 3 partes. Por que a gente peneira a farinha, pessoal? Pra ficar uma massa bem soltinha, não ficar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas que não se mistura a farinha, tá? A gente vai, com a ajuda do fouet, então, vai misturando essa farinha, então, nos líquidos, tá? Não precisa bater muito, pode ser tudo, assim, bem devagarinho, é só mesmo pra misturar e não pra bater. A gente vai em 3 partes, então. Ó. A peneira pode ser uma peneira de plástico, pode ser a peneira de inox, isso não interfere. Ai, mas eu não tenho um fouet. Não tem problema, pessoal, pode ser com a colher de pau, uma colher de silicone,
Até a colher normal pode ser. Até mesmo o garfo aqui da batedeira, né? Ele mesmo já ajuda, esse batedor já ajuda. A função é a mesma da batedeira, só que vocês vão fazer com mais calma, né? Porque não tem necessidade de bater muito essa massa. Então, peneiramos toda a farinha. A massa, ela vai ficar uma massa mais líquida. Não vai ficar uma massa muito dura e nem uma massa muito mole, tá? Ó, ela fica mais líquida mesmo, ó. E essa é a textura da massa mesmo. Feito isso, pessoal, a massa já tá pronta. Agora a gente vai colocar nas forminhas, tá? A questão das forminhas. Eu optei pelas forminhas de papelão, tá? Elas são forneáveis, não precisa untar, ela já vem pronta, é só colocar a massa aqui dentro e já botar para assar. Mas pode ser feito também naquelas forminhas de alumínio, tem umas outras de papelão também que dá, mas aí isso é diferente de cada um, tá? Essa aqui é de 18 centímetros, tá? Essa forminha. Depois vai estar tudo na descrição do vídeo, o tamanho da forma, a receita, tudo certinho, tá? Então, agora vamos colocar então a nossa massa, tá? Não tem necessidade de encher demais a forminha. Ó, vocês podem ver que fica uma massa bem líquida, ó. A gente vai colocar até a metade da forminha. Não precisa botar até em cima, por quê? Porque depois vai o recheio, né? Então a massa não pode crescer muito para não atrapalhar na hora de fazer o recheio, tá? Ó, essa massa, pro meu tamanho de forma, ela rendeu 2 forminhas. Então isso vai, pessoal, do tamanho da forminha de vocês. Aí vocês vão adequando a quantidade de receita. Mas nessa aqui a gente fez 2 forminhas, tá? Vai dar 2 bolinhos, tá? Então, pessoal, agora essa massa, a gente vai levar ela pro forno, tá? O forno tem que estar pré-aquecido por uns 15 minutos a 180 graus. A gente vai assar, então, esses bolinhos em torno de 30 minutos, 25 minutos, dependendo do teu forno, podendo ser um pouco mais ou um pouquinho menos. Mas caso tu tiver dúvida na hora de ver se tá bem assado, a gente faz aquele velho testezinho, né? Que a gente pega o palitinho aquele de dente, coloca o palitinho ali, se ele sair limpinho é porque a massa tá assadinha, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente vai assar então essa massa, a gente volta então com a massa já assada, tá? Então, pessoal, agora vamos para nossa massa de chocolate. Para massa de chocolate, então, a gente vai precisar de 2 ovos, tá? Na nossa batedeira, então, pode ser a planetária, pode ser a batedeira normal, pode ser no liquidificador, tá? A gente vai colocar, então, na primeira etapa, os 2 ovos. 1/4 de xícara de óleo de soja. E meia xícara de açúcar. Nessa primeira etapa, a gente vai bater todos os ingredientes até dobrar de volume, tá? Isso vai dar em torno de 4 a 5 minutos, tá? Depois a gente vai acrescentando gradativamente o leite, a farinha, o cacau e o fermento, tá? Então tá, a gente vai bater então aqui por uns 5 minutos. Aí eu volto de novo para mostrar para vocês a massa já como ela tá daí, tá? Ó, batido a primeira etapa, então, a gente vai acrescentar o leite, que é meia xícara de leite integral. A gente vai bater mais um pouquinho, até uns 2 minutos mais ou menos, só para incorporar esse leite nessa mistura, tá? Deu, agora batidos os ingredientes líquidos, a gente vai acrescentar agora a farinha, o cacau e o fermento, tá? Então, a gente pode juntar o fermento, que é 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 1/4 de xícara de cacau, 50%,
e 1 xícara de farinha de trigo. A gente vai acrescentar então essa mistura, peneirando então com a ajuda da nossa peneira e o nosso fouet, né? A gente vai dividir então em 3 partes. Por que a gente peneira? A gente peneira para ficar mais fofinho e não criar aquelas bolinhas de farinha, né? Que fica, às vezes, a farinha não se desmancha na hora de bater e cria aquelas bolinhas desagradáveis, né? Que fica aqueles pedacinhos de farinha solto no bolo. Então, por isso a gente peneira. A gente, com a ajuda do nosso fouet, então, pessoal, a gente vai misturando, então, a farinha na nossa massa. Se não tiver um fouet, pode ser uma colher, pode ser uma espátula, pode ser até o batedor da batedeira também. Tem gente que pergunta se pode? Pode. Desde que faça a função aqui de misturar a nossa massa. Ó, a massa é líquida mesmo, não vai ficar uma massa muito sólida, ela vai ficar mais líquida mesmo. Pra ela ficar bem fofinha e não ficar muito seca, né? Por causa do recheio, então é bom que ela fique uma massa mais úmida. Nesses bolos é melhor a massa mais úmida, né? A gente não precisa estar molhando muito, nem regando muito a massa. Ó, feito isso, ó, vai mexendo bem para desmanchar bem a farinha. Não tem necessidade de bater muito. Ó, é bem rápido. Ó, essa é a textura da massa, ó. Aí essa massa, pessoal, a gente vai botar então nas forminhas, como eu já disse, na massa de baunilha. É as forminhas forneáveis, não precisa untar, é bem prático, ó, bem simples. Ela rende duas forminhas nesse tamanho, né, o tamanho de 18 centímetros. A gente vai botar só até a metade. Depois ela dá uma crescidinha e ainda fica com espaço para botar o recheio, né? Porque vai muito recheio, então tem que sobrar o espaço do recheio. O melhor desse bolo é o recheio, né? Ó, pessoal, ela vai ficar assim, ó. Ó, ela fica bem líquida mesmo. Eu aconselho a botar, quando for botar para assar, botar numa assadeira. Fica mais fácil e mais prático. Principalmente quando a gente vai ter muitos bolinhos, é mais prático do que tu ir pro forno com elas uma a uma, né? Então a gente vem, coloca na assadeira e coloca no forno para assar. Quanto à temperatura, pessoal, é 180 graus, tá? A gente vai deixar esse forno pré-aquecido por uns 15 minutos e vai assar por 25 a 30 minutos, dependendo do forno, tá? E se a gente tiver dúvida na hora de estar assado, se não tá, a gente faz aquele velho testezinho do palito, né? Que a gente crava o palitinho e se tiver sair limpinho é porque a massa tá pronta, tá? Vamos botar então pra assar, depois eu volto pra mostrar pra vocês a massa pronta, tá? Então, pessoal, essa é a nossa aula de massa, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês como ficou, ó, os nossos bolinhos. A nossa massinha de baunilha, ó. Ela já tá até desgrudando, ó, da forma. E essa aqui é a nossa massinha de chocolate. Ó. Elas já estão desgrudando da forma já. Como eu falei pra vocês, elas são... Então, ela tem aquele... Ela já é untada, né? Não precisa untar. Então, ela mesma começa a desgrudar o bolinho. Ela não gruda. Só que não vamos tirar da caixinha. Deixa na caixinha. A questão do tamanho da forminha, pessoal, eu tinha falado antes, mas não tinha passado o tamanho certo, né? Ela tem 18 de comprimento, ela tem 6 de largura e tem 5,5 de altura. Essa é a forminha que eu tô usando, que deu duas massas, então deu dois bolinhos a massa que a gente fez, tá? Então, pessoal, a nossa aula de massa era isso. Agradeço de coração a companhia de vocês, muito obrigada. E amanhã vai ser, então, a nossa aula de recheio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje.
E amanhã, então, na nossa segunda aula, a gente vai fazer os recheios, então, para montar os bolinhos, tá? Os nossos caseirinhos. Aproveitando também que na quarta-feira a gente vai estar fazendo o nosso lançamento da nossa apostila de 40 receitas de caseirinhos gourmet, mais alguns bônus incríveis que vai ter também junto. E ele vai estar com um preço muito bom, pessoal, um preço bem acessível para todas. Então eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem o nosso curso, tá? E se vocês estiverem gostando, se o vídeo tá te ajudando, deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo, isso nos ajuda bastante. E não esquece também de participar do nosso grupo no Facebook. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, pode chamar a gente ali nos grupos do WhatsApp e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Muito obrigada. Beijo!